Senhoras e senhores deputados, retomando então os nossos trabalhos, temos agora a audição do Sr. Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Dr. Fernando Silva, que vem acompanhado pelo Sr. Diretor Adjunto, Dr. Paulo Batista, e não sei se quer fazer uma exposição inicial. Não sei se a doutora Sónia fez. Fez? Uma intervenção inicial? Sim, uma coisa muito por alto. Sim, pode ser na sequência do... Mas no primeiro não é o... Não, porque ele já fez a apresentação do requerimento. Está bem. Conhece o requerimento? Conheço. Conhecendo o Sr. Diretor Nacional o requerimento já, e já tem sido apresentado a todos os seus deputados, naturalmente não vamos fazer essa repetição, não é? E, portanto, eu dou a palavra ao Sr. Fernando Silva para, enfim, fazer uma introdução ao tema de uma forma genérica para já. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui nesta comissão e eu gostaria, reservando depois para as perguntas que os senhores deputados entenderem formular, eu, a título de introdução e sobre este tema, queria dizer o seguinte. O CEF verificou-se no ano de 2022 um aumento muito considerável dos fluxos de cidadãos timorenses a viajarem para Portugal. O CEF foi monitorizando esses movimentos e apercebeu-se no início do verão que os números representavam um aumento considerável. Já não estou a falar em relação a 2019 e 2020, porque, por outra, 2020 e 2021, que são anos que nós, em termos de comparativos, acabamos por ignorar, mas em relação a 2019. Logo nessa primeira fase, começámos por fazer alertas às companhias aéreas relativamente às condições de entrada em território nacional e, sobretudo, alertas relativamente a questões de potencial fraude documental. Depois, a situação tornou-se mais visível no final do verão e, sobretudo, no mês de outubro. E para fazer face a esse aumento considerável de situações que depois foram também detectadas em território nacional e que tiveram, aliás, um grande impacto também na comunicação social, o CEF adotou algumas medidas que eu descreveria de um modo assim muito sucinto. Para além da constante informação às companhias aéreas, até porque os movimentos destes cidadãos se faziam, sobretudo, por duas origens não Schengen, Dubai e Istambul, que são ligações de trânsito a Dili, reforçámos os alertas relativamente a condições de entrada e permanência no espaço Schengen. Decidimos ainda, ao abrigo respondendo a um pedido de cooperação da parte de Timor-Leste e com o acordo, obviamente, do Ministério da Administração Interna e ao abrigo do acordo de cooperação que existe entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério do Interior de Timor-Leste, fizemos deslocar equipas sucessivas, foram 3 equipas que se deslocaram para Dili para prestar sobretudo assessoria e informação às autoridades de Dili para, de certa forma, se fazer um controle mais informado na origem. Nessa comitiva fizemos integrar, inclusive, foi sempre esfiada por um inspetor-chefe do CEF que domina o Tetum, que é de origem timorense e que facilitou muito toda a articulação local. Para além disso, instituímos durante um período muito curto, porque depois abandonámos essa prática, porque não estavam a ser detectadas situações, alguns controlos às portas de desembarque de voos de origem de Schengen, para a eventualidade de haver movimentos secundários de cidadãos em situação irregular, o que não se verificou
pelo que abandonámos essa questão. Fez-se o reforço, que também foi anunciado na altura, de ações de fiscalização, com mais ações no terreno para verificar as condições dos cidadãos timorenses em território nacional e tinha sido instituído no início, dia 15 de setembro, alguns no início de setembro, o Grupo de Trabalho de Timor, no qual o CEF participa, aliás, é representado nesse grupo ao nível da Direção Nacional pelo Diretor Nacional Adjunto do CEF, Paulo Leitão Batista, e nesse grupo tem-se procurado resolver as outras questões, que são as questões em território nacional de residência e de forma de regularizar estes cidadãos. Em Portugal há um número muito reduzido de cidadãos residentes de Timor-Leste. É um número que é enganador. Nos nossos registros temos 283 titulares de autorização de residência. É enganador porque, por força da legislação aplicável, muitos desses cidadãos são cidadãos nacionais e já não estão contabilizados como cidadãos estrangeiros em território nacional. Relativamente aos movimentos de entrada, foi registado no ano de 2022 6.814 entradas e 5.135 saídas. É um número também é um número de registros de movimentos nos voos externos. Não permite tirar grandes conclusões, porque qualquer cidadão pode viajar para Dili por outro aeroporto de Schengen e não é submetido a controle de entrada e saída em território nacional. Relativamente a estes números, eu penso que serão assim os mais relevantes. Sr. Presidente, depois se os senhores deputados... Muito obrigado, Sr. Fernando Silva, Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E agora vou dar a palavra aos Srs. Deputados e o Sr. responderá no fim. E começo por dar a palavra ao autor do requerimento, que é o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar mais uma vez as senhoras e senhores deputados e, particularmente, a presença do Dr. Fernando Silva e do Dr. Paulo Batista. Muito obrigado pela vossa presença, porque são importantes os esclarecimentos que nos podem dar em relação a esta situação que se passou com os imigrantes timorenses em Lisboa. Isto, às vezes, não chega a nós dizermos que sabemos receber bem os imigrantes, como já ouvimos na audição anterior, o deputado do Partido Socialista dizer, mas temos mesmo que os receber bem. E aquilo que Portugal tem feito, particularmente a estas pessoas que vêm no meio de redes de tráfico humano e de exploração laboral, aquilo que nós temos feito é não os acolher bem. E não me venham dizer que acolhem bem as pessoas que vêm à procura de trabalho e que depois ficam numa rua em Lisboa, sem comida, sem habitação, sem condições de habitação. Portanto, não podemos dizer que recebemos bem esses imigrantes. O que se passa é que, neste momento, também em Portugal, revela a importância que tem o CEF. Aliás, havia aqui deputados nesta casa hoje que deviam pedir desculpa ao Diretor Nacional do CEF por querer extinguir aquilo que é a nossa grande força de segurança e a grande porta de entrada do nosso país. Deviam fazer isso hoje. A extrema-esquerda hoje até está ausente daqui, já não veio à anterior audição, hoje também voltou, agora nesta voltou a não vir, mas isso seria importante, porque está aqui destacada a presença e a importância que o CEF tem. Porque, reparem, existe em Portugal, e é público, redes de imigração ilegal. Vê-se claramente que existe. Existe tráfico de seres humanos. Nós sentimos, já falámos disto aqui hoje e vamos repetir, aquilo que vimos e que vemos diariamente. Eu ainda ontem estive em Beja e vê-se claramente que existe ali muita gente à deriva, ao fim e ao cabo, gente que está a ser explorada no seu trabalho mas é aquela coisa do português e desta nova modalidade, vamos receber toda a gente, receber e depois não sabemos o que é que lhes vamos fazer. E agora,
o Sr. Diretor Nacional do CEF falou uma coisa muito importante, que alertaram as companhias aéreas. Eu gostaria de saber a que nível é que foi esse alerta? Como é que foi feito esse alerta sobre as companhias aéreas, ou para as companhias aéreas, sobre uma potencial fraude? O que é que os levou a alertar as companhias aéreas? Porque será também importante percebermos isso. E depois, qual é que foi a relação também entre o CEF e o Alto Comissariado para as Migrações e a Organização Internacional para as Migrações? Se eles tiveram conhecimento quando os senhores inspectores alertaram as companhias aéreas para uma potencial fraude, se tiveram conhecimento também do que estava a acontecer em Portugal. E em relação ao caso de Lisboa, o que é que o CEF tem feito? O que é que o CEF tem feito em relação a esses migrantes que deambulam pela nossa capital do país? Isto são perguntas que temos que perceber o que é que tem sido feito. E qual é que tem sido também a articulação, falou aí há pouco também, mas é importante também nós percebermos que articulação é que tem havido entre o CEF e Timor-Leste, ou o governo português e Timor-Leste, em relação, por exemplo, à fronteira de Timor, que sabemos que foram elementos do CEF para esta fronteira e para o aeroporto de Dili, tão importante neste caso. Para já são estas as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começar por cumprimentar o Diretor Nacional dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, Dr. Fernando Silva, e agradecer-lhe aqui a sua presença e bem assim como os esclarecimentos que aqui nos trouxe. Sem surpresas, nós já estávamos um bocadinho à espera que alguns partidos tentassem aproveitar uma situação de especial vulnerabilidade de pessoas para com isso procurar tentar tirar dividendos políticos para questionar outras ou eventuais alterações legais que foram introduzidas no CEF, para aí obter proveitos políticos. Mas, na verdade, aqui uma correção impõe-se, até porque o fluxo que estamos aqui a discutir antecede às alterações à Lei de Estrangeiros e Fronteiras, às alterações dessa mesma lei, por isso a tentativa de tentar relacionar estes dois temas é uma tentativa, lá está, de aproveitar um tema em que existem pessoas numa situação especial de vulnerabilidade para tentar uma justificação de outras posições políticas. E dizer que nós notamos isso e sem também qualquer surpresa percebemos o porquê ter sido o partido que foi a frisar este tema e a fazer esta relação entre os mesmos. Como disse aqui, e importa perceber que aqui no contexto da atuação do CEF, o CEF o que faz é o controlo, não é, da entrada e a saída destes cidadãos do nosso país. E aqui, naturalmente, existe um acordo que torna as condições de entrada destas pessoas distintas, mas destacar alguns aspectos que referi que ouvi na sua intervenção e que me parecem fundamentais e muito importantes para atuarmos de forma correta neste domínio. Por um lado, referiu a deslocação de inspectores do CEF para Timor-Leste, para, em colaboração com as autoridades da fronteira, melhor informar os cidadãos timorenses sobre os seus direitos e deveres e garantir fluxos seguros. Isto parece-nos da maior importância, até porque surgem associados a este fluxo situações potencialmente que representam infrações legais ou outras realidades criminais que competem à Justiça e aos órgãos de polícia criminal investigar naturalmente e tratar essas situações, mas destacar esta ação que nos parece da maior importância. Ao mesmo tempo referiu aquele que foi o acompanhamento da evolução do fluxo, nomeadamente nos aeroportos, para procurar ver em outros voos se havia alguma entrada a algum fluxo anormal e, ao mesmo tempo, para garantir e verificar as condições de vulnerabilidade e gerir movimentos irregulares. Destacou também as investigações no âmbito dos crimes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos, em cooperação com as entidades presentes no terreno. Ao mesmo tempo, destacou ações que foram realizadas para verificar as condições dos cidadãos timorenses em território nacional, e aqui eu perguntava-lhe quantas ações é que foram feitas e quais é que foram os resultados que obtiveram destas ações e, no fundo, um comentário mais geral, face àquela que é a ação do CEF e àquilo que foram as ações que nos empreenderam, nós parece-nos que sim, se considera que, do ponto de vista daquelas que são as atribuições específicas e concretas do CEF, se o papel foi desempenhado e se foi cumprida
a missão dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. De qualquer forma, ainda responder a uma outra questão que aqui foi trazida, que foi o plano das alterações à lei de estrangeiros, que é para dizer que estas alterações trarão benefícios e que, desde logo, habilitam os cidadãos a virem para o território nacional com títulos adequados para a sua estadia em Portugal. E isto parece-nos a nós da maior importância e parece-nos uma alteração que facilita, inclusivamente, a própria atuação das autoridades e protege a dignidade destas pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Relativamente a esta situação dos cidadãos timorenses e mesmo dos números que aqui nos trouxe, eu gostava também que fizessem uma apreciação sobre os dois tipos de cidadãos que nós temos, que é os estrangeiros e aqueles que têm nacionalidade portuguesa. Até que ponto é que nestes números já está feita a distinção entre uns e outros? Porque o acolhimento de uns e de outros não pode ser igual, presumo eu, e qual é que está a ser tido, qual é o encaminhamento que as autoridades portuguesas estão a dar, consoante se trate de cidadãos que são estrangeiros, efetivamente, tratando-se de nacionalidade timorense, ou que têm o Estatuto de Nacionais Portugueses, que temos que nos recordar que todos os cidadãos com mais de 20 anos têm este Estatuto, que é aquele que tinham à data da independência legal e adequando ao reconhecimento. E, portanto, gostava que nos começasse por esclarecer o encaminhamento dado a estes dois tipos de cidadãos. E depois, por outro lado, também há algo que nos preocupa particularmente e o PSD tem sido muito presente nesta crítica e no encontro de novas situações, que é a própria situação em que se vê o CEF. O CEF, que neste momento está sem futuro, sem destino e sem plano, até que ponto é que isso está a afetar aquela que é a sua atuação? Porque, Sr. Diretor, o que nós ouvimos aqui é que realmente tem havido sensibilização junto às autoridades timorenses, sensibilização junto às companhias aéreas, sensibilização quanto à situação da sua legalização e das condições de trabalho, mas é importante, quando se fala de potenciais redes de tráfico de seres humanos, de redes de tráfico de imigração ilegal, até que ponto, qual tem sido a atuação concreta para obviar este tipo de situações? Porque, de facto, Portugal não pode ser um país que está relacionado ou a quem se associa uma situação de passividade perante o tráfico de seres humanos e estas redes de tráfico ilegal de imigrantes, nomeadamente de pessoas vulneráveis que acolhem ao nosso território, como de facto foi este caso dos cidadãos timorenses, mas quando nos reportamos aos cidadãos timorenses também temos cidadãos de outras nacionalidades, especialmente quando não dominam a língua portuguesa, acabam por ter ainda uma dupla vulnerabilidade. Para além do desconhecimento da sua situação, ainda há o não conseguirem compreender até para exprimir os seus direitos. E, portanto, isto é uma grande preocupação. Porque nós fomos vendo, é que, segundo informações que o próprio CEF nos deu, participou 11 situações por indícios de auxílio à migração ilegal e por indícios de tráfico de pessoas ao Ministério Público. Gostava que nos falasse mais sobre estes casos e que casos concretamente são estes, até porque é importante que façamos esta averiguação do ponto de vista da sensibilidade que é necessário ter com estas pessoas e não como escudos ou armas políticas, porque elas não podem ser até pela vulnerabilidade que já apresentam à partida. E, portanto, isto é uma das nossas grandes preocupações. E também aproveitava para lhe colocar uma questão, que é o facto do CEF não ter reforço dos seus meios, nem do seu pessoal, nesta altura, não tem vindo a conhecê-lo, qual é os impactos que está a ter nesta fiscalização e na necessidade de atuação efetiva que é necessário fazer. Porquanto, o que vamos percebendo, até das queixas que vamos tendo, é que o CEF está sem meios para atuar, nomeadamente nestes casos e em tantos outros casos com que se vai deparando. Não podemos esquecermos que depois de uma pandemia onde as viagens e as deslocações basicamente estiveram inibidas e estiveram paradas, há naturalmente um acréscimo exponencial no momento em que se abrem as fronteiras. E era ou não fundamental que nesta altura o CEF tivesse meios efetivos para cumprir a nova lei da nacionalidade, a da integração dos imigrantes, porque escrever leis é muito fácil. Este Governo habituou-nos ao longo dos últimos 7 anos a fazer planos e grupos de trabalho e leis para tudo ou nada, aplicá-las é que é outra coisa, e gostávamos de saber quais são as dificuldades que estão a ter na aplicabilidade efetiva da lei e também na monitorização de todas estas situações e acolhimento destes cidadãos, quer portugueses, quer os migrantes que vêm em situação de grande vulnerabilidade para Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Diretor, a delegação do CEF hoje aqui presente e, de facto, é inevitável abordar a questão da situação do CEF, não é? E que condições teremos nós para a fiscalização das condições de permanência dos imigrantes, em que o CEF também participa, em que é determinante também relativamente às condições de trabalho, mas de alojamentos, dos meios de subsistência, enfim, de todas as condições e o que isso depois também tem na medida do apuramento das situações de exploração laboral e não só, mas também das situações, eu julgo que isto aqui, de certa forma, para a discussão que temos hoje é, de certa forma, secundário, se é auxílio à imigração ilegal, se é tráfico de seres humanos, enfim, estamos aqui um aproveitamento de uma massa de pessoas e é isso que nos deve preocupar. Assim como também julgo que a questão da atribuição da nacionalidade, como ela é feita mediante pedido, portanto, a verdade é que, se não houver pedido, os cidadãos podem até não querer pedir a nacionalidade portuguesa, no limite. E, portanto, acho que essa não é a questão. A questão aqui é que há um aproveitamento de pessoas que procuram o nosso país para viver e para terem uma vida melhor. E, portanto, em primeiro lugar, gostaria de colocar a necessidade, talvez, de desenvolver também aquilo que consideram ser... Eu colocava antes isto de outra forma na anterior audição, mas o que é que, materialmente, o que é que justifica estes fluxos? Ou seja, quem é que depois beneficia efetivamente com isto? É porque a nós parece-nos que devem ser, sim, perseguidos criminalmente quem faz negócios através destas redes, mas também quem beneficia desse trabalho. Porque, quer dizer, não há aqui inocentes e, portanto, quem beneficia de um trabalho que, à partida, se conhece as circunstâncias, deve também ser responsabilizado por isso e, na verdade, sabemos que há uma impunidade generalizada relativamente a determinados setores laborais sobre essa questão. E, em segundo lugar, portanto, o que é que, do ponto de vista do trabalho do CEF, se poderia desenvolver também aquilo que tem sido a intervenção em Timor, sobretudo o trabalho se isso tem efetivamente ou tem tido, daquilo que vos é possível observar, e naturalmente haverá elementos que não é possível hoje concluir nem partilhar connosco numa audiência com estas características, uma audição com estas características, mas se efetivamente esteve um efeito dissuasor. Porque num primeiro momento continua-se a assistir à chegada de fluxos, mas depois nós não conhecemos, não temos informação sobre isso e, portanto, perceber se efetivamente isso tem algum impacto. E é inevitável também colocar a questão que é, foi-nos aqui dito que o controle aéreo tem um papel muito importante nesta questão, ou seja, não estamos a falar do controle terrestre de fronteiras, não estamos a falar de controle marítimo de fronteiras, estamos a falar de chegadas por avião, não é? E, portanto, tendo em conta que haverá uma transferência desse controle para a PSP, se não ficará a faltar aqui algum expertise que seja capaz de relacionar e de ter uma visão integrada dos fenómenos que muitas vezes convoca outro tipo de conhecimentos e de experiências. E isso preocupa-nos muito. E preocupa-nos muito a situação que nós temos hoje, com a quantidade de problemas que se estão a colocar, e que não são só portugueses, são problemas à escala global, de fluxos migratórios, de novas realidades difíceis de combater, que nós não estejamos propriamente a levar, digamos que a levar a sério o papel que, a nosso ver, e essa é a nossa posição, compreendemos que existam outras, é a do CEF e deveria continuar a ser desempenhado pelo CEF. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor Nacional do CEF, Dr. Fernando Silva. Começar por dizer que, como bem saberá, este ano chegaram a Portugal muitos migrantes timorenses, que se contabilizam em cerca de 3.000.
o que é um número excepcionalmente superior àquele que foi referido pela Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares numa das nossas audições, que referiu existirem 664 cidadãos timorenses a viver em Portugal em situações de vulnerabilidade. Existem diversas preocupações no que diz respeito a este tema, sendo que uma delas passa desde logo pelas irregularidades nos processos que estão na base da imigração em massa e também os factos que nos chegam a conhecimento que podem constituir tráfico de seres humanos e trabalho, e no que diz respeito às más condições de trabalho dos migrantes timorenses e ao seu acolhimento. Por isso mesmo, são várias as questões que se prendem e que julgamos ir ser pertinente esta audição para que possamos esclarecê-las. A primeira delas será perguntar ao Sr. Diretor se tem conhecimento de se o fluxo de cidadãos timorenses a chegar a Portugal continua elevado ou se já se está a registrar alguma diminuição que seja significativa. Perguntar também se os números se mantiverem, o CEF terá capacidade para fazer face aos vários pedidos de obtenção de título de residência em tempo útil. Perceber também se o CEF desenvolveu alguma investigação relacionada com a existência de plataformas destinadas à difusão de anúncios fraudulentos com intuito de extorsão. Dizer também que sabemos que o CEF colocou inspectores a prestar apoio e assessoria técnica às autoridades de fronteira de Timor-Leste, no Aeroporto Internacional de Dili, e perguntar por isso se sabe qual é, ou se já existe um resultado desta colaboração e se esta ainda se mantém. Perguntar também como é que tem sido feita a articulação com as autoridades timorenses no desmantelamento de possíveis redes de tráfico humanos, se têm sido feitas ações especiais de controlo da regularidade das migrações no aeroporto de Lisboa e como é que têm decorrido as diligências dos trabalhos de grupo que acompanham este caso e quais são as suas conclusões. Por outro lado, consideramos que o papel do CEF é fundamental no que diz respeito ao acompanhamento do fluxo migratório desde o seu país de origem e na promoção de canais seguros de migração e, por isso mesmo, o que é que tem sido feito pelo CEF para assegurar a segurança dos migrantes neste processo, se têm sido investigadas redes de tráfico humano relacionadas com a imigração de cidadãos timorenses, o que é que também tem sido feito para garantir que os imigrantes procuram as entidades responsáveis pelo seu acolhimento e se estas pessoas têm sido informadas antecipadamente dos seus direitos e de que forma é que estas os compreendem. E, por último, dizer também que sabemos que existem muitas pessoas que decidiram ficar em Portugal, rejeitando o retorno voluntário, e perguntamos por isso qual é o andamento que tem sido dado aos vários processos de manifestação de interesses apresentados por estas pessoas e se ainda estão pendentes ou se já viram o seu fim. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na sequência até do que disse a Sra. Deputada Emília Cerqueira e do que eu disse na audição anterior, acho que aqui um elemento importante do ponto de vista do direito de cada um dos indivíduos em causa é fazer essa distinção entre cidadãos que são estrangeiros e cidadãos que são nacionais. Mas depois existe uma série de categorias, umas administrativas e outras não tanto, que têm a ver com não serem cidadãos nacionais por não saberem que, sendo nascidos ou tendo nascido antes de 20 de maio de 2002, têm direito a requerer a nacionalidade portuguesa, mas não o fizeram, ou não quiseram, como dizia a Sra. Deputada Alma Rivera, ou fizeram esse pedido, mas, tanto quanto tenho informação disso, há muitos pedidos pendentes na Embaixada Portuguesa em Dili e depois na tramitação que deve ser feita aqui pelas instituições nacionais, ou também saber até que ponto poderão vir a fazer esse pedido ou, digamos, enunciar esse direito, esse estatuto, em qualquer momento, por exemplo, de um processo de investigação ou de um processo judicial que possa decorrer na nossa jurisdição, em que qualquer cidadão nascido em território nacional, e naquele caso foi território nacional, segundo o direito internacional e nacional, até 20 de maio de 2002, pode dizer um bocadinho à laia de São Paulo, não é? Civis Romano Sum, sou cidadão português, tenho direito a ser cidadão português. Que diferença de tratamento é que isso, até do ponto de vista do CEF, que é um serviço de estrangeiros,
Que diferença é que isso faz? Se faz alguma, ou se estamos a ser especiosos ao ir atrás deste detalhe que, no meu entender, não é de todo um detalhe. Faz uma diferença enorme. E, portanto, há uma pergunta simples a fazer-se. Foram feitas as contas de quantos destes indivíduos que estamos a falar? Uns estrangeiros e, portanto, efetivamente, imigrantes. E outros, eventualmente, cidadãos nacionais ou já requerendo com direito à cidadania nacional. Inequívoco. Quantos é que há nascidos antes de 20 de maio de 2002? Alguém se lembrou de fazer estas contas, de procurar ver quantos é que são? Porque eu tenho a impressão que são homens, principalmente homens, em idade de trabalhar, não sei se não serão a maioria, mas podem, eventualmente, a maioria destes indivíduos de que estamos a falar, destas pessoas de que estamos a falar, ter mais de 20 anos e, portanto, ter direitos, se assim o quiserem, requerer à cidadania portuguesa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Dr. Fernando Silva, Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para responder a este vasto conjunto de questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. As perguntas, depois é um leque vasto. Eu tentarei, porque algumas repetiram-se, tentarei responder a todas, umas com mais detalhe do que outras, porque também me parece que umas serão terão mais relevância neste caso em concreto. Relativamente à forma que o Dr. Pedro Pinto nos colocou, relativamente ao alerta às companhias aéreas, o CEF dispõe de um Gabinete Técnico de Fronteiras que emite alertas para os postos de fronteira e que depois são dados conhecimento às companhias aéreas. E, basicamente, o que se pretende, estes alertas, era informar das rotas que estavam a ser utilizadas e do tipo de documentos que as pessoas tinham que ser portadoras, de forma a poderem embarcar com destino a Lisboa, neste caso, que representa a esmagadora maioria das situações. Relativamente à relação do CEF com o ACM e com o IEM, o CEF faz o controle de entradas e saídas, não é de estrangeiros, é de todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade. Em território nacional, o que faz é o responsável pela documentação e, nas situações em que há indícios criminais, não tem uma competência exclusiva, tem uma competência partilhada com a Polícia Judiciária e tem essa iniciativa também. O ACM é o responsável pela integração e pelo acolhimento. E é esta destrinça que é importante fazer-se e que às vezes se confunde. A relação é sempre muito próxima, porque estas matérias são próximas e o grupo de trabalho em que o CEF participa é um grupo de trabalho que foi constituído pela Sra. Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, que é uma área que tem a tutela do ACM, por isso é uma área, há uma relação próxima, sendo que se complementam, mas o CEF não faz não desempenha as funções do ACM, nem o ACM faz as do CEF. Relativamente ao IEM, o CEF tem um protocolo com o IEM, eu creio que irão ouvir de seguida o chefe de missão, tem um protocolo com o IEM e aqui no caso de Timor, a grande relevância na nossa colaboração teve a ver com o apoio aos retornos voluntários, que é organizado pela OIM e é financiado pelo CEF. Os números, eu deixarei que, obviamente, que o chefe da missão aborde esta questão. Os números serão sempre muito pouco relevantes em termos de dimensão, porque estes cidadãos não há uma vontade, na grande maioria das vezes, de regressar ao seu país de origem, até porque muitos deles contraíram dívidas e o próprio regresso será complicado para eles. Relativamente às situações de Lisboa,
Nós começámos a acompanhar na altura com ações no terreno, com a colaboração, com o apoio, com a participação também da Embaixada de Timor-Leste, basicamente para identificar as situações. E as situações, na esmagadora maioria do que encontramos, as pessoas não estavam em situação ainda irregular. Estavam dentro do prazo que poderiam estar em território nacional sem visto e esse acompanhamento foi depois. Houve outro tipo de ações que eu falarei a seguir, que são aquelas que depois permitiram identificar situações que justificaram procedimentos de índole criminal. Relativamente à articulação do CEF com as autoridades timorenses, foi sempre muito boa. Para já, porque o Timor-Leste é um país no âmbito da CPLP, dentro do universo CPLP, juntamente com o Brasil, são os dois únicos Estados que têm uma dispensa de visto de curta duração. Não é só para Portugal, é para todo o espaço da União Europeia, porque os Estados não são autónomos na definição dos países que podem ou não beneficiar de isenção de visto de curta duração e houve um pedido de apoio, nós deslocámos a Timor-Leste, foram 3 missões, a missão foi entretanto suspensa porque os números deixaram de o justificar, mas era uma missão basicamente de assessoria técnica. Houve o enquadramento, houve o empenhamento do Ministério do Interior, das autoridades timorenses. A relação é sempre muito fácil entre o CEF e as autoridades timorenses, porque há um passado já de muitos anos de colaboração e tivemos já, inclusive, elementos do CEF a prestar assessoria em Timor no passado. Por isso, foi muito fácil. Quem toma as decisões são as autoridades timorenses. Por isso, o CEF o que fez foi, em situações, houve impedimentos de embarque, houve também, e eu penso que declarações até muito recentes do próprio Presidente da República de Timor também avançam nesse sentido. Houve já também um trabalho feito ao nível de Timor-Leste que permitiu também estancar muito este fluxo, com ações junto de determinadas agências de viagens, com a identificação de angariadores. Temos que ter também presente que estes cidadãos timorenses que vieram neste fluxo, muitos deles têm a direito à nacionalidade portuguesa, ainda não a têm. O Estado português não impõe a nacionalidade a ninguém, são eles que o têm que requerer, e não é o CEF não tem qualquer competência na área. A única competência que o CEF tem na área da atribuição da nacionalidade é o parecer que é feito em relação aos cidadãos residentes em território nacional para efeitos de contabilização do tempo para a adquisição da nacionalidade. Depois é com o IRN e é com o Ministério da Justiça. Esses dados terão que ser, dos números em concreto, terão que ser pedidos a outra área governativa. Relativamente às questões do Dr. Pedro Anastácio, o número de ações, nós não estamos neste momento, a consolidar os dados de 2022, até porque serão depois importantes para termos de RASI, neste momento, e nós fazemos muitas ações de fiscalização que não são especificamente destinadas a nacionalidades em concreto, são destinadas a situações que nos são reportadas e pode ou não haver cidadãos timorenses detectados nessas ações. No entanto, e respondendo também ao que já foi, às perguntas que nos foram efetuadas, e porque os números são ligeiramente diferentes, porque os números que foram aqui referidos pelos senhores deputados não eram números de 2022 completo, o CEF remeteu ao Ministério Público em 2022, e relativamente às questões de timorenses, 20 participações criminais, 15 por imigração ilegal, 4 por tráfico de pessoas e 1 por angariação de mão de obra ilegal, e foram entregues ao CEF, e estão a cargo do CEF os inquéritos relativamente a 13
participações, 10 por imigração ilegal e 3 por tráfico de pessoas, e este ano já foi possível a identificação de 4 vítimas de tráfico de seres humanos que por força do que está previsto na Lei de Estrangeiros e no seu artigo 109, lhes foi atribuído o estatuto de vítima e, como tal, lhes foi concedida a autorização de residência, que é uma competência do Diretor Nacional do CEF. Relativamente ao se o CEF fez o que devia, é assim, eu entendo que sim, o CEF fez o que devia. Os fluxos, sempre que nós estamos a falar de fluxos migratórios, o que eu estou a dizer hoje, a realidade pode modificar por completo amanhã. No início do ano passado, não era previsível que o CEF tivesse que conceder quase 60 mil proteções temporárias, porque não estava no nosso horizonte a questão da guerra na Ucrânia. Pelo que o CEF fez o que devia e tem feito o que deve, atendendo às circunstâncias do momento que podem alterar-se entretanto. Relativamente às questões da doutora Emília Sequeira, a distinção entre estrangeiros e portugueses, eu penso que já abordei. A questão é, o CEF controla os cidadãos na entrada e na saída do território nacional com base nos documentos que lhe são apresentados para efeitos de controle. É certo que muitos destes cidadãos terão direito, caso o solicitem, à nacionalidade portuguesa. Isso foi tido em conta, obviamente, porque o número de movimentos, e nós estamos a falar de 6 mil e muitos de entradas, o número de recusas de entrada foram, em território nacional, o número de recusas de entrada foi muito pequeno para o número de... Foram 35 recusas de entrada. Por isso, obviamente, que atendemos também à circunstância de que as pessoas... E as recusas de entrada corresponderam, sobretudo, a situações de fraude documental ou apresentação de documentos, sobretudo falsificados, porque termos de responsabilidade, documentos desse género. A situação do CEF e o impacto... na minha anterior vinda aqui, é sempre uma situação, é uma pergunta muito complicada, à qual eu só posso responder com dados e com números. E o CEF, no ano de 2022, deparou-se não só com a situação da Ucrânia, com o ter que retomar toda a questão do Brexit, que esteve parada por causa do Covid, com o retorno dos fluxos nos aeroportos nacionais para os valores pré-pandemia e com, já foi referido aqui, a alteração da Lei de Estrangeiros que se operou em agosto de 2022, não podemos ainda aferir, obviamente, o impacto, porque estamos a falar de uma alteração recente, mas... Em termos de fluxos migratórios, e por muito securitário que seja, e por muito que se reforce o controle de fronteiras, funciona assim em quase todo o mundo. Se há trabalho, os imigrantes chegam, deixa de haver trabalho, os imigrantes regressam aos seus países de origem. O problema é precisamente lidar com esta questão nestes fluxos e no momento em que eles chegam e como é que reagimos em relação a estas situações. Mas, relativamente ao impacto do CEF, e eu pedi a colaboração da PSP no verão IATA, porque reconheci que era manifestamente impossível para o CEF, com os efetivos que tinha, fazer face sobretudo para um apoio em situações de retaguarda que permitiam que os nossos inspectores pudessem estar adstritos àquilo que era verdadeiramente fundamental. E fizemos, eu já dei os números das participações crime,
eu reforcei também temporariamente a Direção Central de Investigação no pós-verão, precisamente para darmos aqui algum apoio na parte de investigação criminal, e foram celebrados no dia 20 de dezembro vários protocolos entre o CEF, a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, precisamente para, e antevendo a entrada não a entrada em vigor, porque a forma é outra, a produção de efeitos da Lei de 73 de 2021, 12 de novembro, para que essa mudança fosse feita com o menor impacto possível na segurança e na qualidade do serviço prestado. Há muita coisa que tem sido feita, que é feita longe dos holofotes, mas ações de formação. Tem havido ações de formação à GNR, tem havido ações de formação à PSP. Está prevista também, ou pelo menos isto, e eu quando refiro isto, reporto-me a declarações que são públicas dos membros do Governo. Também não há uma saída abrupta dos inspectores do CEF, das funções que desempenham, tudo isto para que seja feita com a devida cautela e sem impacto no trabalho do dia a dia. Dificuldades na aplicação da lei, também foi uma pergunta. Isto é uma questão que, obviamente, que depois de um período de pandemia, o número de cidadãos estrangeiros em território nacional aumentou de forma considerável, sendo que, e isso vai se traduzir também pelo facto de que o CEF, há mais cidadãos estrangeiros residentes em território nacional, legalmente residentes em território nacional, em 2022. O CEF, apesar de todo o contexto, acabou por conceder mais autorizações de residência. E a questão que se põe aqui é a alteração que foi feita em relação em 2022, que estabelece a mobilidade de cidadãos no âmbito da CPLP. O impacto terá que ser avaliado mais tarde. Mas eu penso que, enquanto diretor de um serviço de segurança, compete-me unicamente pugnar para que o meu serviço esteja em condições de responder àquilo que foi decidido nesta Casa, e neste caso em concreto, das alterações da lei de estrangeiros, sem nenhum voto contra de nenhum grupo parlamentar. Por isso, há um amplo consenso relativamente à questão da mobilidade da CPLP, só nos compete atuar. Relativamente à questão da doutora Alda Oliveira, já referi a questão do impacto, a questão da nacionalidade também já referi. Relativamente a quem beneficia destes fluxos, os 20 inquéritos que nós... Estamos a falar de inquéritos com participações CEF. E como eu referi, em matéria criminal, o CEF não tem uma competência exclusiva nestas matérias, o que quer dizer que não podemos... estes podem não ser os números totais em termos de inquéritos nesta área. Relativamente à questão da reestruturação e impacto nas fronteiras, já referi, efetivamente vai demorar algum tempo até que os agentes, os polícias e os militares, no caso de PSP e GNR, tenham a expertise que tem o CEF. Mas por isso é que está pensado de forma faseada para que ainda haja um acompanhamento dos elementos do CIF durante um período que permita essa passagem. A doutora Patrícia Gil Vaz, a discrepância dos dados da ACM e da MAP são dados, é assim, os números que eu creio que terão sido avançados hoje de 1.300 em situação de vulnerabilidade, eventualmente são todo o universo de cidadãos timorenses que se encontram neste momento em território nacional. O que é importante
temos que pensar que, por exemplo, só em 2022 foram apresentadas 939 manifestações de interesse para beneficiar do artigo 88, número 2 da Lei de Estrangeiros. O que quer dizer que estes 939 manifestações de interesse serão pessoas que, por força de um contrato de trabalho, poderão regularizar-se ao abrigo do mecanismo que a lei já tinha antes da anterior alteração. A lei tem um novo mecanismo, que é o 75, número 2A, que permite a regularização, independentemente do mercado de trabalho, mas exclusivamente no âmbito da CPLP. O fluxo está controlado, os números, até mesmo ao nível todos os números vão nesse sentido, quer o ritmo de apresentações de manifestação de interesse de residente, o número que eu não abordei, o número de cidadãos do Reino de timorenses que foram afastados do Reino Unido, onde tem a maior comunidade na Europa e que também atingiu o seu pico em meados de outubro, tem vindo a diminuir exponencialmente. O mês de dezembro não é um mês muito bom para analisar verdadeiramente a diminuição dos fluxos, porque quando estamos a falar de comunidades migrantes que têm em território nacional uma diáspora, que não é uma diáspora de residentes, mas é uma diáspora já de cidadãos nacionais com origem timorense, o período de Natal é um período de muitas viagens e de muitas vindas para passar com as famílias, por isso só agora a partir de janeiro é que poderemos referir, mas o fluxo que é perceptível nos aeroportos, quer ao nível das recusas de entrada, quer ao nível da chegada de cidadãos timorenses aos aeroportos nacionais, desceu muito consideravelmente comparado com o mês de outubro. Sobre se o CEF tem capacidade de dar todas estas autorizações de residência, o CEF, e é sabido, está sobre uma grande pressão de pedidos, fruto da pandemia, fruto do aumento da comunidade migrante em Portugal, fruto de uma lei de estrangeiros que é uma lei complexa, é uma lei que já vai com 11 alterações e que é alterada cada vez que é feita uma transposição de uma diretiva comunitária, o que quer dizer que é uma lei que, usando assim uma expressão inglesa que eu não gostaria muito, mas é muito pouco user-friendly, o que quer dizer que também põe muitos dos migrantes na mão de pessoas sem escrúpulos, porque são as pessoas que podem interpretar o que está na lei. É um esforço que no futuro provavelmente será feito neste sentido. O CEF está, e houve alterações, houve um despacho recente que adota um regime que permite uma maior fluidez na concessão de autorizações de residência. Estamos também a tentar mudar a forma como procedemos aos agendamentos, porque o centro de contacto do CEF e os agendamentos foram pensados para uma altura em que se justificava que fossem os cidadãos a contactar o CEF, mas como sabem, e é público, houve inclusive um dia que tivemos 9 milhões de tentativas de chamadas, o que significa que o paradigma tem que ser outro, tem que ser o CEF a comunicar com os próprios, porque 9 milhões de tentativas de chamadas num dia bloqueiam os sistemas todos. Relativamente ao resultado da Operação Timor, eu penso que eu tenho depois, eventualmente, se os senhores deputados quiserem perguntar, temos os dados do número do impacto que houve também em Timor destas iniciativas. Depois, o Sr. Deputado Rui Tavares, eu penso que já terei respondido também, creio que já não está na sala, mas já terei respondido às questões que ele colocou. Muito obrigado. De facto, as perguntas eram muitas. O tempo usado para as respostas foi o dobro do que estava estipulado, mas foi com gosto que ouvimos as respostas, foram importantes. E, portanto, agradecer-lhe, Sr. Diretor Nacional do CEF, Sr. Diretor Adjunto, e para uma próxima oportunidade cá estaremos. Muito obrigado.